Estou em Soldiers Grove, Wisconsin, olhando para uma parede que foi construída antes de qualquer pessoa viva hoje ter nascido. Pressiono minha mão espalmada contra ela, sentindo as toras que estão frias devido ao ar da manhã. A argamassa é firme, sem uma única rachadura ou fresta, não mostrando nenhum sinal de que 140 invernos passaram por ela. É apenas madeira, argamassa e serragem. Essa é a parede inteira. No inverno passado, a conta de aquecimento da casa atrás desta parede foi de apenas $400 para a temporada inteira. O vizinho deles, na mesma rua com uma casa do mesmo tamanho, pagou os $1.800. Passei anos pagando contas como a daquele vizinho sem nunca questionar o porquê. Simplesmente presumi que esse era o custo de aquecer uma casa, mas eu estava completamente errado. Então, puxei um fio que me levou aos registros de construção Amish de comunidades de Wisconsin e Minnesota, que constroem dessa forma há mais de 200 anos. Percebi que o que eu achava que sabia sobre como uma casa se mantém aquecida foi construído quase inteiramente sobre o que outra pessoa precisava que eu acreditasse. O Departamento de Energia dos Immoorian publicou dados de desempenho térmico sobre isso. Uma organização privada financiada por 40 bilhões de reais em dinheiro de materiais de construção garantiu que esse sistema nunca apareça no código que decide o que você tem permissão para construir. Mas, felizmente, estou prestes a mostrar a você o sistema exato que eles usam. Fique comigo até o fim, porque a última coisa que abordo é a parte que a maioria das pessoas perde completamente. É a parte que faz com que todo o resto realmente importe para a casa em que você está morando agora. A técnica é chamada de alvenaria de lenha, cordwood masonry. Alguns a chamam de parede empilhada, stack wall. Os Amish a chamam pelo que ela simplesmente é, toras curtas empilhadas em suas extremidades na argamassa. É a maneira como seus bisavós construíam, porque nada do que tentaram desde então funcionou melhor. Quando vi uma dessas paredes de perto pela primeira vez, não entendi imediatamente o que estava olhando. Do lado de fora você vê as seções transversais das toras, percorrendo toda a profundidade da parede, firmes e niveladas com a argamassa em ambas as faces. Entre as tiras de argamassa externa e interna, a cavidade ao redor de cada tora é preenchida com serragem ou maravalha. Sem materiais exóticos, sem componentes de engenharia, apenas madeira, argamassa e serragem. Essa é a parede inteira. Lembro-me de pensar que isso não poderia superar o que construímos hoje. Eu estava errado. Uma parede moderna padrão com estrutura de 2 a 6 e isolamento de fibra de vidro. A linha de base do código atual em grande parte dos Estados Unidos atinge cerca de R19 a R21. Essa é a sua classificação de isolamento, e essa é a extensão total do que ela faz. A fibra de vidro retarda a transferência de calor, mas não armazena nada. No momento em que seu aquecedor para de funcionar, essa parede para de contribuir. Ela segura as pontas enquanto o aquecedor está ligado e não faz nada no momento em que ele é desligado. É uma barreira, não uma bateria. Uma parede de lenha de 16 polegadas oferece de R22 a R25, já à frente da linha de base do código. Mas a classificação por si só não captura o que a parede realmente faz. Esta é a parte que me deteve quando a entendi pela primeira vez. As toras absorvem calor durante a parte mais quente do dia e depois o liberam lentamente após a queda das temperaturas à noite. A mesma parede que está bloqueando o frio de fora está simultaneamente armazenando o calor de dentro e devolvendo-o ao ambiente por horas após o sistema de aquecimento ter sido desligado. É isolamento e uma bateria térmica. Uma única parede faz os dois trabalhos ao mesmo tempo. O Laboratório Nacional de Oak Ridge, a principal instalação de pesquisa em ciência da construção do Departamento de Energia dos Estados Unidos, confirmou esse duplo desempenho. Nenhuma parede de vigas isolada padrão em qualquer código de construção replica isso. Agora, aqui está o detalhe que quase deixei passar, e é o que separa uma parede de lenha de pé por 140 anos de uma que falha em 20. Não são as toras, é a argamassa.
Os Amish não usam cimento Portland, eles usam argamassa de cal, areia, serragem e cinzas. Quando li isso pela primeira vez, presumi que fosse simplesmente tradição. A maneira como os velhos construtores às vezes se apegam a métodos por hábito e não por razão. Não é tradição, é o resultado de gerações observando o que realmente acontece quando você erra. O cimento Portland é rígido e quebradiço, mas a madeira não é nenhuma das duas coisas. A madeira se expande quando absorve umidade, se contrai quando seca e se move a cada estação ao longo de toda a sua vida. Uma junta de cimento Portland ao redor da extremidade de uma tora rachará. Eu mesmo vi isso em estruturas de lenha da década de 1970, onde os construtores substituíram pelo cimento Portland, pensando que teria um desempenho melhor. As rachaduras estão lá. A umidade entrou, a podridão se seguiu e a parede falhou de dentro para fora, invisível e lentamente até que o dano já estivesse feito. A argamassa de cal se move com a madeira. Ela permanece firme ao longo de décadas de movimento sazonal. Ela também é ligeiramente alcalina, o que cria um ambiente químico que resiste ativamente ao crescimento de fungos e à atividade de insetos nas extremidades das toras ao redor. Os Amish não aprenderam isso em um livro didático. Eles aprenderam observando paredes de argamassa de cal construídas na década de 1880, ainda de pé e sólidas, enquanto os experimentos com cimento Portland já mostravam suas falhas. Esse é um conjunto de dados mais confiável do que qualquer estudo de laboratório. 2 séculos de observação direta passados de construtor para construtor, de geração em geração. Rob Roy passou 35 anos na Earthwood Building School, em West Chazy, Nova York, documentando exatamente isso. Dados de desempenho térmico, análise estrutural e estudos de caso de longo prazo em vários climas. Sua conclusão coincidiu com o que os construtores Amish no condado de Marathon, Wisconsin, já sabiam de 200 anos de construção. Com argamassa de cal, a espécie de madeira certa e uma espessura de parede de pelo menos 12 polegadas, você está construindo algo que sobrevive às pessoas que o construíram. Cedro, pinheiro e lariço, tamarack, são ideais. Baixo encolhimento, resistência natural à podridão e prontamente disponíveis em todo o Alto Centro-Oeste, onde essas comunidades sempre estiveram. A família em Soldiers Grove não instalou um sistema de aquecimento especial. Eles não adaptaram nada nem atualizaram nada. Suas paredes simplesmente não perdem calor da maneira que todas as casas, em conformidade com o código, em sua rua perdem. Fiquei dentro daquela casa em uma manhã de fevereiro, quando a temperatura externa era de 4 graus Fahrenheit. O interior estava a 67. O aquecedor de alvenaria na sala principal havia sido aceso na noite anterior e estava mal morno ao toque. As paredes estavam fazendo o trabalho. Aquela conta de 400 aircryers não é uma história de tecnologia. É uma história de materiais. E no momento em que entendi isso, comecei a fazer uma pergunta da qual não conseguia me desapegar. Por que todas as casas daquela rua, de todas as ruas de Wisconsin, são construídas com fibra de vidro e estrutura de 2 a 6? Parte da resposta é a velocidade. Uma parede com estrutura convencional é erguida em horas, enquanto uma parede de lenha leva dias. Os incorporadores constroem casas para vender, não para durar. Todo o modelo de negócios da construção residencial nos Estados Unidos é baseado em volume. Erga a casa, venda-a, passe para o próximo lote. Um sistema de parede que requer madeira curada, mistura cuidadosa de argamassa e manuseio metódico, não se encaixa nesse modelo e nunca se encaixará. Mas essa velocidade tem um custo que recai inteiramente sobre a pessoa que acaba morando na casa. Aqueles e os 30 mil reais a uns 50 mil reais em materiais de parede convencionais precisarão de novo isolamento, nova calafetação e novo revestimento dentro de 20 a 30 anos. A fibra de vidro se comprime com o tempo e perde o valor R nominal silenciosamente, enquanto as contas de aquecimento sobem. A família que paga $1.800 por inverno não está pagando por calor. Eles estão pagando por uma parede que outra pessoa construiu rápido. Mas a velocidade é apenas parte da resposta.
A outra parte é mais difícil de aceitar. Aquela parede atrás de mim, com 140 anos de desempenho documentado e dados térmicos do DOE, Departamento de Energia, ainda de pé e ainda funcionando nos invernos de Wisconsin, não existe no Código Residencial Internacional, IRC. O documento que determina o que 330 milhões de americanos têm permissão legal para construir em suas próprias casas nunca avaliou a alvenaria de lenha. Nenhuma avaliação, aprovação condicional ou rejeição. Nada. Rob Roy enviou evidências por mais de 3 décadas e a organização responsável não respondeu nenhuma vez. Essa organização é chamada de Conselho Internacional de Códigos, International Code Council. Não é uma agência governamental, mas um órgão privado financiado em grande parte pela Portland Cement Association, Owens Corning e pelo American Chemistry Council, as corporações que fabricam os exatos materiais que uma parede de lenha não usa. A receita combinada deles excede 40 bilhões de reais anualmente. Agora, deixe-me dizer o que isso realmente significa em termos práticos. Significa que uma parede com 140 anos de invernos de Wisconsin em seu currículo, uma parede que o Departamento de Energia estudou, uma parede que custa entre os 500 reais e os 2.000 reais para ser construída se você tiver árvores em suas terras, é invisível para todos os inspetores de construção em todas as jurisdições que adotaram o IRC. Não porque falhou em algum padrão de desempenho, mas porque nunca lhe deram um para passar. E a organização com o poder de lhe dar um é financiada pelas pessoas que mais perderiam se isso se tornasse popular. A parede não é proibida, ela é apagada. E há uma diferença. Uma parede proibida gera atenção. As pessoas perguntam o porquê, argumentos são feitos e evidências são revisadas. Uma parede apagada simplesmente não existe no documento que importa. E a maioria das pessoas nunca pensa em perguntar sobre algo de que nunca ouviu falar. Eu não perguntei por anos. Paguei contas de aquecimento que não precisava pagar em casas construídas com materiais que não precisava comprar e presumi que era assim que funcionava. Não é assim que funciona. O conhecimento sobreviveu porque as pessoas continuaram construindo de qualquer maneira. Dirigi até o condado de Marathon em uma manhã de terça-feira em janeiro. Eu tinha o endereço de uma propriedade Amish, onde um celeiro de lenha está de pé desde 1883. Quando cheguei, o proprietário, um homem na faixa dos 60 anos que havia nascido naquele condado e nunca havia morado em outro lugar, já estava do lado de fora. Ele me acompanhou pelo perímetro do celeiro sem casaco, não para provar algo, apenas não estava com frio. Ele pressionou a palma da mão contra a parede externa, da maneira como você toca algo familiar, e me disse que seu avô havia assentado aquelas toras. Ninguém havia tocado na argamassa desde então. Passei meus dedos pelas juntas, firmes, não remendadas, não preenchidas, não consertadas. A argamassa de cal original de 1883 ainda estava assentada contra as extremidades das toras que haviam se expandido e contraído por 140 invernos de Wisconsin, sem abrir uma única rachadura larga o suficiente para passar uma unha. Fiquei ali mais tempo do que provavelmente precisava. Já paguei empreiteiros para recalafetar janelas que falharam em 3 anos. Já vi tábuas de deck ficarem cinzas e racharem em uma década. Continuei pressionando meus dedos naquelas juntas procurando por algo que não estava lá. Uma casa convencional não custa dinheiro apenas para ser construída. Ela custa dinheiro continuamente de maneiras projetadas para parecerem a vida normal, em vez de uma fatura recorrente. A calafetação falha e você recalafeta. O revestimento racha e você substitui seções. O isolamento cede ao longo dos anos, perdendo no valor R silenciosamente, enquanto as contas de aquecimento aumentam gradualmente o suficiente para que você ajuste seu orçamento em vez de questionar a parede. A fibra de vidro instalada em uma casa hoje não terá o desempenho de seu valor nominal em 15 anos. Isso não é um defeito de fabricação. É o material se comportando exatamente como seus produtores sabem que ele se comportará. A compra repetida está embutida no produto desde o início.
Parado diante daquela parede do celeiro de 1883, pensei em todas as casas em que morei, em todas as contas de aquecimento e em todas as visitas de empreiteiros que tratei como rotina. Nada disso era inevitável. Foi uma escolha feita antes de mim, antes mesmo de eu me mudar, por pessoas que tinham todos os motivos financeiros para fazê-la. Deixe-me mostrar como é a construção dessa parede na prática, porque é aqui que a maioria das pessoas que descobrem a alvenaria de lenha pela primeira vez se perde no conceito e nunca chega à realidade prática de fazê-lo por conta própria. A fundação é convencional. Uma vala de entulho padrão ou sapata concretada funciona bem. O que importa é que a base da parede fique acima do nível do solo, para evitar que a umidade suba para as extremidades das toras por baixo. Os Amish usam uma parede de base de pedra ou concreto de 12 a 18 polegadas antes de a lenha começar. Quando perguntei ao construtor do condado de Marathon por que a base do celeiro de 1883 era de pedra em vez de lenha até o chão, sua resposta foi imediata. Porque os construídos sem ela não duraram. 2 séculos de observação destilados em um detalhe de construção entregue sem hesitação. A mistura da argamassa é onde a maioria dos construtores de primeira viagem comete seu único erro grave. A mistura tradicional Amish é de aproximadamente 3 partes de areia, uma parte de pasta de cal e uma parte de serragem embebida em volume. Alguns construtores em climas mais úmidos adicionam uma pequena quantidade de cimento Portland, não mais que 10% da mistura total, para uma cura mais rápida. A pesquisa de Rob Roy considerou isso aceitável, desde que o cimento Portland permaneça um aditivo menor. No momento em que ele se torna o aglutinante dominante, a flexibilidade que faz o sistema funcionar por décadas desaparece com ele. Eu mesmo cometi esse erro na primeira pequena estrutura que tentei fazer. Fiquei impaciente com o tempo de cura e aumentei a proporção de cimento Portland mais do que deveria. Em 2 invernos, rachaduras finas se abriram em 3 extremidades de toras na face norte. Eu as refiz com a argamassa de cal adequada e elas não se moveram desde então. Mas entendi algo da minha própria parede que não havia absorvido totalmente lendo sobre o assunto. A argamassa de cal não é um compromisso ou uma concessão à tradição. É a razão pela qual a parede funciona ao longo de uma vida inteira. A serragem compactada entre as tiras de argamassa também não é enchimento. Ela adiciona valor de isolamento aos próprios leitos de argamassa e atua como um amortecedor que acomoda ainda mais o movimento da madeira na interface tora-argamassa. Os construtores Amish a obtinham de suas próprias operações de serraria. Hoje ela está disponível em qualquer madeireira, muitas vezes de graça, bastando pedir. Todo o componente de isolamento desta parede, o material que faz o trabalho térmico dentro da cavidade, não custa quase nada. A preparação das toras importa mais do que a maioria dos guias reconhece. A madeira precisa estar totalmente curada, pelo menos 1 ano e de preferência 2. A madeira verde encolhe à medida que seca, e o encolhimento após a construção da parede abre frestas na junta de argamassa. Essas frestas não são falhas estruturais, mas são vazamentos térmicos, e em um inverno de Wisconsin, um vazamento térmico é uma transferência direta de calor de dentro de sua casa para o ar externo. Os Amish entenderam isso da mesma forma que entenderam tudo sobre esse sistema, observando o que acontecia quando alguém cortava caminho e garantindo que a próxima geração nunca repetisse o erro. O processo de assentamento em si é metódico, mas não complicado. Você coloca a tira de argamassa externa primeiro, com cerca de 3 polegadas de largura ao longo da borda externa, e depois a tira interna ao longo da borda interior. A cavidade entre essas 2 tiras, de 6 a 10 polegadas dependendo da espessura da parede, é a sua zona de isolamento, preenchida com serragem seca ou celulose à medida que você avança, fileira por fileira. Cada tora é pressionada firmemente em ambos os leitos de argamassa, com um leve movimento de torção para garantir contato total. Uma pessoa com experiência básica em alvenaria pode construir essa parede.
Duas pessoas avançam mais rápido. Os Amish as constroem em comunidade. O conhecimento passado diretamente da pessoa que já fez para a pessoa que está fazendo agora, de pé na mesma parede, assentando a mesma argamassa em tempo real. A decisão sobre a espécie de madeira afeta tanto o desempenho térmico quanto a integridade a longo prazo da parede mais do que a maioria dos construtores de primeira viagem espera. O cedro branco oriental é o padrão ao qual os Amish retornam consistentemente. A menor taxa de encolhimento de qualquer espécie comum da América do Norte. Óleos naturais que resistem à podridão e à atividade de insetos, e propriedades de massa térmica que resistem aos ciclos de congelamento e descongelamento dos invernos dos Grandes Lagos. Quando perguntei ao construtor do condado de Marathon por que seu avô havia escolhido cedro para o celeiro de 1883, ele olhou para mim da maneira como alguém olha quando lhe perguntam por que a água é molhada. Porque dura, disse ele. Essa foi a resposta completa. O pinheiro branco é uma segunda escolha confiável, amplamente disponível, fácil de trabalhar e tem um encolhimento aceitável quando devidamente curado. O lariço tamarack, também chamado de lariço oriental, é mais denso e possui maior massa térmica. Demora mais para curar, mas o desempenho em climas frios vale a espera. O que você deve evitar é qualquer espécie com alto teor de tanino, sendo o carvalho o principal exemplo. Os taninos reagem com a argamassa de cal ao longo do tempo, manchando a face da parede e, em altas concentrações, interferindo na cura da argamassa. Os Amish resolveram isso simplesmente nunca usando carvalho para lenha. Não há nenhuma regra escrita em lugar nenhum, apenas conhecimento acumulado do que funciona e do que não funciona passado adiante. As faces internas das toras são deixadas naturais, sem tinta, sem selante. Meu primeiro instinto quando vi isso foi o mesmo instinto moldado por décadas de pensamento de construção convencional. A madeira exposta precisa de proteção. Não precisa neste contexto. O ambiente da argamassa de cal gerencia a umidade por conta própria. Selar as extremidades das toras retém a umidade em vez de permitir que a parede respire, o que acelera a exata deterioração que você está tentando evitar. A construção moderna é obcecada em selar superfícies. A construção com lenha gerencia o movimento da umidade em vez de tentar detê-lo. Essa mudança de pensamento, uma vez assimilada, mudou completamente a forma como vejo as paredes. Há algo que Rob Roy documentou que eu não tinha visto claramente explicado em nenhum lugar antes de encontrá-lo em sua pesquisa publicada. Ele chamou isso de atraso térmico, thermal lag. E é o detalhe que explica a conta de aquecimento de 400 Hz horários com mais precisão do que qualquer outra coisa que abordei. Uma parede de lenha de 16 polegadas não apenas isola, ela atrasa. O calor absorvido pela parede durante a parte mais quente da tarde leva de 8 a 10 horas para ser totalmente conduzido até a superfície interna. Sentei-me na casa de Soldiers Grove às 23 horas de uma noite de fevereiro, com a temperatura externa a 6 graus Fahrenheit. O aquecedor de alvenaria não funcionava há horas. As paredes internas estavam quentes ao toque, o ambiente estava a 65 graus e nada mecânico estava operando. A parede ainda estava trabalhando, ainda liberando o calor que havia absorvido naquela tarde, conduzindo-o lentamente para dentro, através de 16 polegadas de madeira e cal, entregando-o ao espaço de convivência horas depois que o sol havia se posto e a temperatura externa havia caído para um dígito. O Laboratório Nacional de Energia Renovável documentou o mesmo comportamento em sua pesquisa de parede de trombe em suas instalações no Colorado. Uma parede de alvenaria voltada para o sul, absorvendo o sol da tarde, atingiu o pico de liberação de calor interno por volta das 22 horas. A parede de lenha opera sob o mesmo princípio físico, sem nenhum dos componentes de engenharia que uma parede de trombe exige. Nenhum sistema de envidraçamento, nenhum revestimento de superfície seletivo, nenhuma montagem mecânica de qualquer tipo. A massa é o mecanismo. E uma vez que entendi isso, uma vez que senti isso sentado naquela sala, às 23 horas com um aquecedor frio e paredes quentes,
A conta de $400 deixou de ser um número surpreendente e passou a ser o único resultado lógico. Agora, quero lhe perguntar algo específico antes de prosseguirmos. E quero que você responda nos comentários, porque sua resposta realmente molda o que abordarei a seguir. Se o caminho legal para construir essa parede existir no seu estado, e vou lhe mostrar em um momento que ele existe em 44 estados, qual é a única coisa que ainda o impediria de construí-la? O processo de licenciamento, a obtenção da madeira, o tempo de construção ou a espera pela secagem? Deixe sua resposta específica abaixo. Não uma reação geral, mas sua barreira real. O próximo vídeo da série aborda diretamente a resposta mais comum que esta comunidade me dá. E se a sua barreira for a que eu cobrir, você vai querer estar lá para ver. Cada pessoa que encontrei que vive em uma casa de lenha, a cordwood, descreve a mesma coisa quando pergunto sobre o aquecimento. Eles não falam primeiro sobre a temperatura, eles falam sobre a qualidade. Sem correntes de ar, sem rajadas de ar forçado ligando e desligando durante a noite, sem superfícies de parede frias perto de janelas externas. O ambiente é simplesmente quente, um calor uniforme e silencioso, de uma forma que é difícil de descrever até que você se sente lá dentro. As próprias paredes são quentes ao toque na superfície interna, irradiando calor da mesma forma que o entorno de uma lareira irradia calor, não empurrando o ar, mas aquecendo diretamente tudo o que está ao alcance de sua superfície. Percebi isso na primeira noite em que fiquei na casa de Soldiers Grove. Acordei às 3 da manhã e fiquei parado por um momento tentando identificar o que era diferente. O quarto estava a 64 graus Fahrenheit, aproximes Gerositárpolis. Em qualquer casa em que eu tivesse morado antes, 64 graus às 3 horas da manhã, em um fevereiro no Wisconsin, pareceria frio o suficiente para puxar outro cobertor. Não parecia frio. As paredes estavam fazendo algo que um aquecedor não faz, aquecendo o ambiente a partir de todas as superfícies simultaneamente, em vez de empurrar ar aquecido de uma única saída. Seu corpo responde ao calor radiante de forma diferente da convecção. Você sente mais calor a uma temperatura do ar mais baixa, o que significa que o termostato funciona em um nível mais baixo, o sistema de aquecimento funciona menos e a conta no final do inverno reflete uma casa que estava genuinamente quente, em vez de uma casa que estava constantemente correndo atrás do calor com um aquecedor. A pesquisa da Brans com usuários de paredes Trombe na Nova Zelândia capturou isso nas palavras das pessoas que vivem dentro dessas paredes. Os ocupantes descreveram o calor não como abafado, como o aquecimento artificial, mas como um calor radiante, sutil que eles acharam mais confortável do que qualquer outro sistema de aquecimento que já haviam usado. Uma parede de lenha, cordwood, oferece essa mesma qualidade sem a montagem de uma parede trombe, sem vidros e sem nenhum componente de engenharia. Apenas madeira e cal e 200 anos de compreensão. Amish sobre algo que a indústria da construção gastou na 40 bilhões para garantir que você nunca aprendesse. E agora chegamos à parte que realmente muda algo para você pessoalmente, porque tudo o que abordei até agora, a parede, a argamassa, o atraso térmico, o ICC, é história, física e documentação. É interessante, talvez até enfurecedor, mas nada disso importa se você não puder construir. Então, deixe-me dizer exatamente como é o caminho legal, porque passei meses presumindo que não havia um antes de encontrá-lo bem à vista. Todo estado nos Estados Unidos que adotou o Código Residencial Internacional, IRC, também possui algo chamado isenção de proprietário construtor. Isso não aparece em nenhum guia convencional de construção de casas, seu empreiteiro não mencionará isso e o departamento de obras não oferecerá essa informação no balcão, mas ela existe, escrita nos estatutos de 44 estados. E o que ela diz é direto. Se você estiver construindo sua própria residência principal com suas próprias mãos, em um terreno de sua propriedade, você está isento dos requisitos de licenciamento de empreiteiros que regem a construção profissional. Lembro-me da tarde em que descobri isso. Eu estava andando em círculos há semanas, presumindo que um sistema de parede ausente do IRC
Era um sistema de parede que eu não tinha caminho legal para construir. Eu estava sentado em uma mesa na biblioteca do condado de Marathon, com uma pilha de estatutos estaduais impressos na minha frente, e continuava lendo a mesma disposição, em diferentes formas, estado após estado. A isenção não estava escondida. Ela simplesmente nunca era discutida em nenhum contexto que eu tivesse encontrado antes. Eu estava pagando empreiteiros para construir coisas que eu tinha o direito legal de construir sozinho, com materiais que eu tinha o direito legal de escolher, e ninguém nunca tinha pensado em me contar. Preciso ser preciso sobre o que a isenção cobre e o que não cobre, porque é aqui que as pessoas seguem em frente ou desistem. Ela não o isenta de licenças de construção, onde elas são exigidas, e não anula o zoneamento local. O que ela remove é a barreira que impede a maioria das pessoas, antes mesmo de começarem. A suposição de que você precisa de um profissional licenciado para construir algo que o código nunca avaliou. Você não precisa. Robbie Roy construiu sua primeira estrutura de lenha, Cordwood, em 1975 e a licenciou ele mesmo sob a isenção de proprietário construtor no norte do estado de Nova York. Sua casa em Earthwood, em West Chase, está de pé desde então. Ele passou os 35 anos seguintes ajudando outros a fazerem o mesmo em dezenas de estados. E a documentação que ele produziu existe precisamente porque ele entendeu que o caminho legal exigia evidências que um departamento de obras pudesse revisar, mesmo na ausência de uma especificação do IRC. Essa evidência é o que você leva ao escritório de licenciamento. Você leva três coisas: os dados térmicos do DOE, do Laboratório Nacional de Oak Ridge, os estudos de caso de 140 anos do Condado de Marathon e a pesquisa publicada de Robbie Roy. O oficial de obras que analisa sua solicitação já tem autoridade, de acordo com a seção R104.11 do próprio IRC, para aprovar materiais e métodos alternativos que atendam a um desempenho equivalente. Essa disposição existe dentro do próprio documento, que ignora a alvenaria de lenha, Cordwood. A maioria dos oficiais de obras nunca foi solicitada a usá-la para uma parede de lenha. Mas quando você entra com os dados, os estudos de caso e um plano de construção claro, você não está pedindo um favor. Você está fazendo uma submissão técnica documentada a alguém que já tem o poder de dizer sim. Um construtor em Vermont licenciou e construiu estruturas de lenha, Cordwood, em 3 condados diferentes usando exatamente essa abordagem. 0 rejeições em todos os 3. Seu pacote de documentação, dados do DOR, estudos de caso e especificações de construção, agora é compartilhado livremente na comunidade de construção com lenha online. Eu mesmo já o usei. A diferença entre o resultado dele e o resultado que a maioria das pessoas espera não é sorte, contatos ou um oficial de obras compreensivo. É preparação. Aparecer com as evidências em vez de aparecer e torcer. Agora deixe-me dar os números completos, porque é aqui que a conversa deixa de ser filosófica e se torna algo que você pode sentir na sua própria conta bancária. Se você tem madeira em suas terras, cedro, pinheiro ou lariço, seu custo principal de material é o corte e a secagem. Uma motosserra, uma semana cortando toras no comprimento certo e 1 a 2 anos empilhando e secando. A madeira não custa nada porque já é sua. A cal, a areia e a serragem para uma argamassa em uma casa padrão de 1.500 pés quadrados, a Procagem 40 parásitos, custam entre $500 a $1.500, dependendo da região e dos preços atuais dos materiais. O custo total do material da parede fica entre os $500 e os $2.000. A mesma área de parede em uma estrutura convencional de 2 a 6 com isolamento, revestimento, barreira de vapor e tapume custa de $30.000 a $50.000 apenas em materiais, antes que uma única hora de mão de obra seja cobrada. Eu mesmo fiz esse orçamento para uma estrutura de 1.400 pés quadrados que eu estava planejando há 3 anos. A estimativa da parede convencional de um fornecedor regional ficou em $34.000 em materiais. A alternativa de lenha, Cordwood,
com madeira da minha própria terra, ficou em os $800. Fiquei pensando nesses dois números por muito tempo. Não porque a matemática fosse complicada, mas pelo que isso implicava sobre todas as casas em que eu já havia morado e todas as contas que eu já havia pago. E essa diferença se acumula. A parede de uma 34 mil reais precisa de nova calafetagem, novo revestimento e substituição do isolamento à medida que ele se comprime e perde o valor R nominal. A cada 20 a 30 anos, ela volta a pedir mais dinheiro. A parede de lenha construída no condado de Marathon em 1885 não pediu nada desde que a argamassa curou. A família que paga $400 por inverno não está pagando o olho $400 porque encontrou uma solução alternativa inteligente. Eles estão pagando $490 porque o custo inicial de sua parede foi de $800 e ela nunca pediu outro dólar desde então. Antes de chegar à parte final disso, quero lhe indicar um lugar. Tudo o que abordei ao longo deste vídeo, as especificidades da construção, as proporções da argamassa, as espécies de madeira, a estratégia de licenciamento e o processo de conformidade alternativa, sob a seção R104.11, está totalmente documentado em um só lugar. Chama-se Amish Home System, Sistema de Casa Amish. Ele cobre a alvenaria de lenha, cordwood, com todos os detalhes práticos, juntamente com 4 outros métodos de construção Amish, que operam sob o mesmo princípio. Desempenho permanente em vez de obsolescência programada. Tudo lá dentro é prático, documentado e projetado para alguém que possui terras e quer construir algo que genuinamente dure. Não é um guia de projetos para o fim de semana, mas um recurso sério de construção baseado em 200 anos de evidências. O link está na descrição. Há um aspecto final desta parede que ainda não abordei, e foi o que me paralisou completamente na primeira vez que o encontrei, porque ele reformula todo o resto de uma maneira que eu não esperava. A parede respira, não como uma metáfora, mas fisicamente. Uma parede de lenha cordwood, com argamassa de cal e extremidades de toras não seladas, gerencia a umidade por meio de um processo chamado difusão de vapor. A umidade se move através da parede em resposta aos diferenciais de umidade entre o interior e o exterior, sendo absorvida lentamente pela massa de madeira e argamassa e liberada lentamente à medida que as condições mudam. A parede nunca atinge a concentração de umidade que causa podridão ou mofo, porque nunca é selada firmemente o suficiente para reter a umidade em primeiro lugar. A construção moderna faz exatamente o oposto. Ela tenta criar uma barreira de vapor, uma membrana selada que impede todo o movimento da umidade. Na teoria, isso protege o isolamento e a estrutura dentro da cavidade da parede. Na prática, qualquer penetração dessa barreira, um prego, um fio ou uma rachadura de assentamento, torna-se uma armadilha de umidade. O ar interior úmido encontra a brecha, entra na cavidade, encontra o revestimento exterior frio e condensa. O mofo começa, o isolamento satura, o valor R cai e o proprietário não faz ideia até que a parede seja aberta e o dano já esteja feito. Isso aconteceu comigo em uma casa que eu possuía em 2011. Um vazamento lento ao redor de uma caixa elétrica em uma parede externa. Quando o encontrei, o isolamento em uma seção de 4 pés, aproximável da cavidade da parede, estava saturado por tempo suficiente para que a estrutura atrás dele começasse a escurecer. O conserto me custou $2.200. Os pesquisadores de ciência da construção do Laboratório Nacional de Oak Ridge documentaram a degradação relacionada à umidade como uma das principais causas do desempenho térmico abaixo do nominal em paredes isoladas convencionais em todo o país. A barreira falha e a parede silenciosamente se torna menos eficaz ano após ano, enquanto as contas de aquecimento sobem e ninguém conecta as duas coisas. A parede de lenha, cordwood, não tem barreira para falhar. O ambiente da argamassa de cal mantém a parede ligeiramente alcalina, hostil ao crescimento de mofo e fungos em nível químico. A massa da tora amortece o movimento da umidade, sem nunca concentrá-la. A parede tem no ano 30 o mesmo desempenho que teve no ano 1.
Pressionei minha mão contra a face interna da parede do celeiro do condado de Marathon de 1883 naquela manhã de janeiro, e ela estava seca. Não tratada, não selada, não mantida, apenas seca, porque a parede estava gerenciando a umidade da maneira que a cal e a madeira sempre a gerenciaram, lenta, continuamente e sem intervenção. As pessoas que têm construído paredes de lenha fora da comunidade Amish nos últimos 50 anos não são sobrevivencialistas ou idealistas. São pessoas que fizeram as contas e tomaram uma decisão racional. Uma professora aposentada no norte de Minnesota construiu sua casa de lenha em 1987, sob a isenção de proprietário construtor. Ela ainda está lá e a parede ainda está firme. Sua conta de aquecimento, no inverno passado, em um clima quase idêntico ao de Soldiers Grove, foi de entre 180. Uma família na Península Superior de Michigan construiu em 1994. Seus filhos cresceram naquela casa, e essas crianças agora são adultas. A parede nunca foi tocada. Essas pessoas não são exceções. São as pessoas que encontraram o caminho legal, fizeram o trabalho e estão sentadas dentro de paredes que lhes deram retorno a cada inverno desde que a argamassa curou. A família Amish, em Soldiers Grove, não está fazendo nada extraordinário. Eles não estão fazendo sacrifícios ou vivendo sem as coisas que o resto de nós considera normais. Eles estão simplesmente aquecidos. A casa deles é silenciosa e de temperatura uniforme durante invernos que fazem as contas de aquecimento de todos os outros passarem de a 1.500 dólares. Suas paredes custaram uma fração do que seus vizinhos pagaram e nunca pediram outro dólar desde o dia em que foram erguidas. Essas paredes ainda estarão de pé, ainda funcionando e ainda fazendo exatamente o que a cal, a madeira e 2 séculos de conhecimento acumulado as construíram para fazer, muito depois de cada casa isolada, com fibra de vidro e estruturada com cimento Portland, na rua, deles ter sido revestida novamente, isolada novamente e revendida. Preciso que você entenda que esta parede não é uma ideia isolada, mas parte de um sistema completo que os Amish aplicaram a tudo o que possuem, incluindo suas ferramentas. Já cobri o sistema de preservação de metal de 200 anos deles em um vídeo neste canal, e a história de supressão por trás dele é igualmente deliberada. 0 substituições em 200 anos. Assista a seguir. Se esta história mudou a forma como você olha para as próprias paredes ao seu redor, por favor, inscreva-se e curta o vídeo. Estamos descobrindo a história e os métodos que eles tentaram manter escondidos. Construa para o futuro. O próximo tesouro arquitetônico será revelado em breve.